Oi, pessoal, tudo bom? Me chamo doutora Letícia Spor, sou médica clínica geral, médica do trabalho e geriatra, e hoje vamos conversar sobre cálculo renal. Então, o cálculo renal é uma doença mais comum em homens do que em mulheres, e, como o nome diz, então, é uma pedra que se forma nos rins. Então, essa pedra pode ser formada por diversas substâncias, mas as mais comuns é o oxalato de cálcio. Já deve ter feito algum exame nas pessoas que são acometidas por esse problema, exames de urina, e ter aparecido esses cristais de oxalato de cálcio. Esses cristais, então, vão se juntando, né? É uma areiazinha, ela se junta no rim e vai, ao longo do tempo, formando o cálculo renal. E aí, o cálculo renal, quando esse cálculo começa a se movimentar no dentro do rim, que passa por ureter, né? O ureter é o canalzinho que liga o rim à bexiga. A pessoa sente uma dor forte, muito forte. Nos livros antigos na medicina, comparavam a dor do cálculo renal à dor do parto, tá? É a dor mais próxima que o homem poderia sentir do parto, seria a cólica renal. Então, e aí conforme a pedra vai se movimentando, a pessoa vai sentindo a dor vai mudando de lugar. Geralmente a crise é sempre de um lado, né? Raramente dá dos dois lados juntos. E aí passa pra frente na barriga, tá? No meio da barriga, e ela vai te direcionando para os genitais, né? E pode doer até a parte interna da coxa. Quando a pessoa, então, tá em crise de cálculo renal, né, além de tentar aliviar a dor, porque é uma dor insuportável, né, tem pessoas que chegam a se jogar no chão para ver se consegue aliviar a dor, de tanto que sentem. O cálculo, a gente tem que fazer sempre, procurar fazer exames de cálculo renal, ou exames de imagem, para ver que tamanho é esse cálculo, para ver se ele vai conseguir sair sozinho, ou se vai ficar impactado no meio do caminho. Qual é o problema de ficar impactado no meio do caminho? Que ali onde ele fica parado, o xixi não consegue passar. E aí o xixi retorna para o rim. E isso vai fazendo com que os canais se dilatem e o próprio rim se dilata. E com o passar do tempo, essa dilatação pode levar à perda da função dos rins. Então, sempre que a pessoa tem crise de cálculo, tem que fazer exames para ver que tamanho é esse cálculo e qual é a localização desse cálculo, tá? Antigamente se fazia cirurgia para retirada dos cálculos. Hoje em dia existem tratamentos com tratamento a laser, né, que quebra a pedra e a pedra se dissolve e ela sai pelo canal da urina, tá? A pessoa que tem esse oxalato de cálcio na urina, né, ou outro tipo de substância, né, areiazinha na urina, tem que tomar bastante líquido, tá? Bastante líquido é quanto? No inverno, 2 litros e no verão, 3, tá? Eu aconselho meus pacientes a tomarem também chá de quebra-pedra umas 2 vezes por semana, quem tem já a areia, né? Para que evite que então se acumule essas areiazinhas se acumulem e formem o cálculo. Outra coisa que a pessoa tem que cuidar: sal e refrigerante, suco industrializado, tá? Coisas muito industrializadas também prejudicam os rins, tá? E outra coisa que tem que diminuir, quem tem problema de cálculo renal, é a carne vermelha, tá? As proteínas animais, no caso. Pode ser a carne vermelha, o ovo e frango, tá? Tem que diminuir proteína. Foi feito um estudo, né, achando que porque como o oxalato de cálcio, né, é uma dificuldade do organismo em absorver o cálcio lá no intestino, fizeram uma dieta pobre em cálcio em alguns homens que tinham cálculo renal, para ver se assim, então, diminuiria as crises, tá? Mas isso não se comprovou, pelo contrário, provou que aumentou a chance do cálculo renal. Então, diminuir o cálcio da alimentação não resolve, tá? O que tem que fazer é cuidar da alimentação no sentido do sal e da proteína e tomar muito líquido, tá? Outra situação é quando tem dor, né? Usar medicação para alívio da dor e sempre procurar um médico, porque existem medicamentos que podem ajudar a expelir o cálculo mais rápido. E cuidar, então, as reincidências da doença, né? A pessoa, quando tem uma crise de cálculo renal, tem 50% de chance de ter uma nova crise em 5 anos. E é uma dor bem importante, né? Bem incomodativa, então precisa ser bem cuidada, né? Para não trazer nenhum prejuízo.
né? O prejuízo maior, então, que pode acontecer, o cálculo ficar impactado e causar um problema renal, tá? A pessoa não deixa de urinar quando tá com cálculo renal, porque o outro rim tá funcionando normalmente, né? E sempre se faz exame de urina e exames de urina e de imagem, né? A urina, porque às vezes pode... Quem tem cálculo renal também tem maior predisposição a fazer infecções urinárias. E uma infecção urinária num cálculo impactado é sinônimo de tragédia, tá? Piora muito a situação da pessoa. Então, procurar sempre fazer um exame de imagem para ver o tamanho é o cálculo e quantos cálculos são e onde que eles estão. E o exame de urina para ver se não tem infecção junto, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite.